1984. George Orwell. Introdução. 1984 é uma distopia clássica escrita por George Orwell e publicada em 1949. Ambientada em um futuro totalitário, a história apresenta um mundo dominado por um regime opressivo conhecido como Partido, liderado pelo enigmático e onipresente Grande Irmão. O protagonista, Winston Smith, vive em um estado de constante vigilância, onde o pensamento independente é considerado crime. Nessa sociedade controlada, a história é constantemente reescrita, os sentimentos são suprimidos e até mesmo a linguagem é manipulada para controlar os pensamentos das pessoas. Winston, porém, começa a questionar o sistema e a se rebelar em segredo. Ele inicia um diário proibido e se envolve em um relacionamento clandestino com Julia, uma colega de trabalho. À medida que Winston se envolve cada vez mais na resistência contra o partido, ele descobre a verdade perturbadora por trás da manipulação do poder, levando-o a confrontar os perigos da busca pela liberdade e da rebelião contra um governo autoritário. 1984 é uma obra intensa e provocativa que examina temas como o controle governamental, a perda da privacidade, a manipulação da verdade e a resistência individual em um contexto distópico. É um clássico da literatura que continua a ressoar nos leitores, alertando sobre os perigos da opressão e a importância da liberdade de pensamento. Parte 1. Capítulo 1. O protagonista, Winston Smith, está envolvido em um evento chamado 2 Minutos de Ódio, uma prática diária na sociedade governada pelo partido. Durante esse evento, as pessoas expressam seu ódio coletivo contra os inimigos do Estado e exaltam o líder conhecido como Grande Irmão. Winston se sente compelido a participar e cantar junto com os outros, mesmo que o odeie profundamente. No entanto, em um momento crucial, ele faz contato visual com um homem chamado O'Brien, e por um breve instante, ambos compartilham um olhar cheio de significado. Winston interpreta isso como uma mensagem de solidariedade, de que O'Brien também desaprova o partido. Essa breve conexão aumenta a esperança de Winston de que exista uma resistência clandestina chamada confraria. Ele considera a possibilidade de conspirações contra o partido, embora não tenha certeza da veracidade dessas informações. Enquanto reflete sobre esses pensamentos, Winston se dá conta de que ele está escrevendo freneticamente as palavras da Baixo o Grande Irmão repetidamente em seu diário. Ele sente uma mistura de pânico e determinação, sabendo que está cometendo um crime de pensamento-crime, que é punido severamente pelo partido. No entanto, Winston também entende que mesmo se não tivesse escrito essas palavras, ele seria eventualmente capturado pela polícia das ideias por seus pensamentos subversivos. Ele descreve como as prisões ocorrem à noite, sem julgamento ou registro, e como as pessoas desaparecem completamente, sendo vaporizadas. Enquanto ele está imerso em pensamentos sombrios, alguém bate à sua porta, interrompendo seus devaneios. Winston sente uma mistura de medo e resignação enquanto se aproxima da porta, pronto para enfrentar as consequências de suas ações. Este capítulo destaca o crescente sentimento de rebelião de Winston contra o regime totalitário do partido e revela a sua busca por esperança e liberdade em um mundo opressivo. Capítulo 2. Winston Smith está em seu apartamento quando é atingido por um projétil disparado por um garoto da vizinhança, causando-lhe uma intensa dor na nuca. Ele observa o pânico no rosto da mãe do menino e reflete sobre como as crianças são transformadas em fanáticas defensoras do partido. Winston relembra um sonho em que alguém lhe dizia para se encontrarem no lugar onde não há escuridão e associa essa pessoa a O'Brien, um homem misterioso com quem ele teve um encontro anteriormente. Enquanto isso, a transmissão da Teletela anuncia uma vitória militar e a redução na ração de chocolate, deixando Winston com uma sensação de vazio e solidão. Ele reflete sobre sua atividade de escrever em seu diário e como o partido possui o poder de controlar o passado e o futuro. Winston expressa sua esperança por um tempo em que o pensamento seja livre e os indivíduos não vivam isolados uns dos outros. Consciente dos perigos de suas ações de pensamento-crime, Winston toma cuidado para remover cuidadosamente os vestígios de tinta de seus dedos. Ele guarda o diário,
mas deixa um pequeno grão de poeira na capa como forma de identificar se alguém mexer no caderno. Capítulo 3. O protagonista recorda-se de sua infância durante a guerra. Ele relembra o momento em que Colchester foi atingida por uma bomba atômica, enquanto ele e seus pais buscavam abrigo em uma estação de metrô lotada. Em meio ao caos, ele percebe a dor e o desespero de um velho bêbado que lamenta a perda de alguém querido. Winston reflete sobre como a história é constantemente reescrita pelo partido, que controla o passado para controlar o futuro. Ele pondera sobre o conceito de duplo pensamento, em que se deve acreditar em duas ideias contraditórias ao mesmo tempo, e como o partido usa o duplo pensamento para manipular a realidade. Winston se lembra de um momento em que teve evidências concretas de uma falsificação histórica, mas essas provas foram destruídas. Ele é interrompido por uma instrutora que o obriga a participar de exercícios físicos vigorosos, enquanto ela exalta o heroísmo dos soldados na linha de frente. Nesse capítulo, é explorada a ideia de que a verdade é mutável e controlada pelo partido. Winston é constantemente lembrado de que ele deve se esforçar, mesmo quando desencorajado ou ressentido. O capítulo encerra com Winston finalmente conseguindo realizar o exercício físico exigido, tocando os dedos dos pés sem dobrar os joelhos. Em resumo, esse capítulo apresenta a atmosfera opressiva e manipuladora do regime governante, destacando o controle da informação e o controle físico dos indivíduos como meios de domínio. Capítulo 4. Winston está trabalhando em seu emprego no Ministério da Verdade. Ele reflete sobre o desaparecimento de várias pessoas ao longo dos anos, possivelmente testemunhado por ele. Winston observa seu colega Tillotson, suspeitando que ele possa estar realizando a mesma tarefa de manipulação da verdade. Ele percebe que várias versões do discurso do Grande Irmão estão sendo elaboradas, e uma delas será escolhida e registrada como verdade. Winston não sabe o motivo da queda de Vitters, um ex-funcionário do partido, mas conclui que alterar o discurso do Grande Irmão não é suficiente para reverter a situação. Ele decide criar um personagem fictício chamado Camarada Ogilvy, que supostamente morreu em combate. Winston acredita que sua versão do discurso será aceita e a história de Ogilvy será considerada autêntica. Ele evita conceder ao camarada Ogilvy uma honraria para evitar a complicação de referências cruzadas. Winston percebe que Tillotson também está trabalhando na mesma tarefa, mas acredita firmemente que sua versão será escolhida. Ele reflete sobre a capacidade de criar homens mortos, mas não homens vivos, e como uma falsificação pode se tornar uma realidade aceita ao longo do tempo. Capítulo 5. Winston está sentado em uma cantina suja e lotada, observando o ambiente ao seu redor. Ele descreve a atmosfera deprimente do lugar, repleto de corpos cansados e móveis danificados. Winston sente um desconforto constante, como se algo lhe tivesse sido tirado injustamente. Ele reflete sobre a memória ancestral de tempos melhores e questiona se a situação atual é realmente a ordem natural das coisas. Enquanto observa as pessoas ao seu redor, Winston nota um homem miúdo e suspeito em uma mesa distante. Ele pensa sobre a imagem ideal estabelecida pelo partido, mas reconhece que a maioria das pessoas na faixa aérea 1 não se encaixa nesse padrão. Ele também reflete sobre os funcionários do partido, especialmente aqueles que se parecem com besouros, e como eles parecem prosperar nos ministérios. O pronunciamento do Ministério da Pujança é interrompido por uma música metálica e Parsons, um colega de trabalho de Winston, comenta sobre o bom trabalho realizado pelo Ministério. Parsons pede uma lâmina de barbear emprestada a Winston, mas ele não tem uma disponível. Enquanto isso, uma voz estridente em outra mesa continua a cantilena interrompida anteriormente. Winston pensa sobre a Sra. Parsons e como, em breve, as crianças dela poderiam denunciá-la à polícia das ideias. Ele se preocupa com a possibilidade de ser vigiado por espiões amadores e como qualquer sinal de anormalidade pode levar à punição. Em meio a esses pensamentos, ele é abruptamente despertado por uma garota de cabelo escuro na mesa ao lado que o observa intensamente. Winston fica perturbado com o olhar da garota e começa a questionar se ela é uma espiã da polícia das ideias.
Ele se preocupa com a possibilidade de suas expressões faciais ou pensamentos inadvertidos serem percebidos e interpretados como crimes. No entanto, ele também considera que talvez seja apenas uma coincidência ela estar sentada próxima a ele nos últimos dias. Antes que ele possa chegar a uma conclusão, a Telitela emite um sinal indicando que é hora de voltar ao trabalho. Winston e os outros homens se apressam para pegar os elevadores, e durante a agitação, o restante do tabaco do cigarro de Winston cai. Capítulo 6. Winston recorda seu relacionamento com sua ex-esposa Catherine, que estava marcado pela pressão do partido em relação à reprodução. Catherine insistia em ter filhos, chamando essa responsabilidade de nosso dever para com o partido. No entanto, Winston sentia um profundo temor em relação a esse compromisso. Felizmente, eles não tiveram filhos e acabaram se separando. Essas memórias perturbadoras levam Winston a refletir sobre a natureza das mulheres no partido. Ele lamenta a falta de intimidade e o controle do partido sobre suas emoções e desejos. Winston deseja ter um amor verdadeiro e experimentar uma relação sexual autêntica, que considera um ato de rebelião contra o regime. Ele anseia quebrar a fachada de virtude imposta pelo partido, mesmo que seja apenas por uma vez. Enquanto escreve, Winston acende uma lâmpada a querosene, revelando claramente o rosto de uma mulher que ele encontra. Ele se depara com uma figura idosa, com camadas de maquiagem e dentes faltando. Embora a mulher seja velha, Winston decide prosseguir com o encontro íntimo. Apesar de finalmente ter escrito suas experiências, Winston sente que a terapia não está funcionando. Sua ânsia por liberdade e por expressar suas emoções continua intensa. Neste capítulo, George Orwell explora a solidão, a falta de conexões verdadeiras e a repressão sexual no mundo distópico de Oceania, onde o partido controla até mesmo as relações pessoais e os desejos individuais. Capítulo 7. O protagonista de 1984 está no Café Chestnut Tree com outros membros do partido. Ele observa seus companheiros Aronson, Rutherford e Jones, que estão abatidos e marcados por anos de opressão. Uma música estranha surge nas telitelas, e Winston percebe uma nota peculiar que ele chama de nota amarela. Uma voz começa a cantarolar uma canção antiga na teletela, e Rutherford, emocionado, revela lágrimas nos olhos. Dias depois, os três homens são presos novamente, durante o segundo julgamento, confessam uma série de crimes, incluindo traição militar. No entanto, Winston encontra um fragmento de jornal antigo que mostra uma fotografia dos três homens presentes em uma efeméride em Nova York, o que contradiz suas confissões. Isso leva Winston a questionar a veracidade das confissões e acreditar que o partido falsificou o passado. Enquanto trabalha em seu escritório, Winston reflete sobre a possibilidade de ser considerado mentalmente doente por acreditar na verdade e questionar a realidade imposta pelo partido. Ele se sente pressionado pela figura do grande irmão e pela ideia de que o partido pode afirmar que 2 mais 2 são 5 e forçar todos a acreditar nisso. Ao final, Winston escreve em seu diário, dirigindo-se a O'Brien, expressando sua crença na importância da liberdade de afirmar que 2 mais 2 são 4, e afirma que tudo mais decorre dessa verdade fundamental. Este capítulo destaca a atmosfera opressiva e a luta de Winston contra a manipulação e a falsificação do passado pelo partido. Capítulo 8. Winston encontra a garota do departamento de ficção, que o observava secretamente. Ao vê-la, seu coração gelou e ele se sentiu perturbado. Decidindo voltar para casa, Winston percebe que a garota o seguirá e considera confrontá-la. No entanto, ele desiste da ideia, sentindo-se fisicamente fraco e incapaz de agir. Ele também pondera sobre a inutilidade biológica da dor e do medo, refletindo sobre a luta constante do corpo humano contra diversas adversidades. Ao chegar em casa, Winston lida com a sensação opressiva de uma voz feminina na teletela, entoando uma canção patriótica. Ele tenta se concentrar em escrever em seu diário, que é destinado a O'Brien, mas suas preocupações se voltam para o que acontecerá com ele quando for capturado pela polícia das ideias.
Winston se questiona sobre a crueldade dos métodos de interrogatório e tortura e por que prolongar a agonia, já que a morte é inevitável. Enquanto tenta evocar a imagem reconfortante de O'Brien, a voz da Telltale o distrai novamente. Ele acende um cigarro, mas seu estado de ansiedade faz com que metade do tabaco caia em sua língua, provocando um sabor amargo. A imagem do grande irmão invade seus pensamentos, substituindo a de O'Brien. Winston contempla uma moeda enquanto reflete sobre o sorriso por trás do bigode do grande irmão e relembra os slogans do partido. Este capítulo revela a constante vigilância e o medo que permeiam a vida de Winston, assim como suas reflexões sobre o controle do partido e a luta interna entre o desejo de resistir e a opressão que o domina.